Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Amém? Os irmãos podem assentar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito difícil, portanto peço a atenção da igreja sobre o assunto que nós vamos falar. E nós temos visto que uma das coisas mais preocupantes para o crente é a incerteza da sua salvação. E o pior é que há pregadores, pastores, teólogos que gostam de deixar os crentes mais preocupados ainda sobre este assunto, pesando mais ainda o fardo sobre a consciência deles. Eu sempre digo que há 4 classes. Letra A, salvos que sabem que são salvos. Letra B, salvos que não sabem que são salvos. Letra C, não salvos que acham que são salvos. E letra C, não salvos que sabem que não são salvos. Entre os salvos, a maioria está na letra B, ou seja, eles não sabem se são salvos. A maioria dos salvos não sabe. E entre os perdidos, a maioria está na letra C. A maioria dos perdidos acha que é salvo. Então são poucos os salvos que sabem que são salvos, e são poucos os perdidos que sabem que são perdidos. Ou seja, o que temos aqui é um volume muito grande de incerteza. E esta incerteza não está só no meio dos ímpios, ela está também no meio dos crentes. Os pregadores e teólogos aterrorizantes que gostam de deixar a pulga atrás da orelha dos crentes, usam esse texto que nós lemos aqui para apavorar a congregação, afirmando que a Bíblia ensina sim, que o salvo perde a salvação. Esse texto tem sido alvo de imensos debates na história da igreja, sim. Todavia, chegarem a um denominador comum não foi uma das coisas que nós encontramos. A pergunta sempre vai atormentar sobre os comentaristas desse texto: o salvo realmente pode perder a salvação? Sobre outros pontos desse texto, até que nós encontramos um consenso. Você estuda os comentaristas, os estudiosos do texto, você vai ver que eles chegam ao consenso entre outras partes, mas sobre esta pergunta, o salvo perde a sua salvação, eles nunca chegaram a um consenso sobre isto. Ninguém quer admitir que a sua interpretação está errada. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a Escritura tem só um significado. Aquela história que você ouve as pessoas dizerem assim: não, a Bíblia cada um interpreta de um jeito, isso é mentira, isso é papo furado. A Bíblia não pode ser interpretada a bel prazer daquele que a lê. Quando Lutero colocou a Bíblia na mão do povo, porque a Igreja Católica retinha a autoridade da Bíblia, no sentido de só ela ler e explicar, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão e colocou na mão do povo. Aproveitou que era muito recente a invenção da imprensa por Gutenberg. E então ele imprimiu várias Bíblias em alemão e distribuía para a população. Como os irmãos já devem ter ouvido na minha pregação sobre Soli Deo Gloria, Lutero e outros professores usaram a Bíblia para ensinar os alemães a ler nas escolas. Porque os alemães, diziam um ditado da época, só sabiam brigar e beber. Então eles aprenderam a ler na Bíblia. Lutero, então, quando ele colocou a Bíblia na mão do povo, ele disse que a Bíblia era para ser de livre leitura, mas não livre interpretação. Porque as pessoas acham que, pelo fato de terem a Bíblia na mão, podem interpretá-la do jeito que eles quiserem.
Isso é uma falta de respeito com a Escritura. As pessoas, talvez elas não descobriram, outras ainda fizeram algumas suposições sobre o significado, mas a Bíblia só tem um significado. Pode ser que a gente não sabe qual é. Pode ter 10 hipóteses sobre um determinado texto, e pode ser que as 10 estejam erradas, mas só uma vai estar certa. Só uma pode estar certa. Pode ser que as 10 não estejam porque os 10 não descobriram. Mas se alguém descobrir o verdadeiro significado, não pode ter outros 9 que são contraditórios a ele. Não pode. A Bíblia não pode ter mais de um significado, porque Deus não é de confusão. Então, a iluminação do Espírito de Deus, associada a uma vida de oração, estudo da palavra, claro que ligada também à humildade de estudar os que já estudaram, devem nos direcionar da melhor forma ao sentido do que a palavra está dizendo. Porque tem gente que diz assim: eu não leio outros livros, eu só leio a Bíblia. Então você vai ficar mais perdido do que Adão no dia das mães. Porque a Bíblia, ela tem um abismo entre ela e nós, por causa do tempo, da cultura, da língua e muitos outros fatores que criam uma distância entre nós e a Bíblia. É necessário que nós estudemos quem já estudou. Deus deixou mestres para isso. E é o que nós iremos fazer aqui nesta noite. Nós vamos provar, pelo panorama contextual, pela parábola utilizada pelo autor, parábolas servem para clarear a explicação, e pelas conclusões que o próprio autor faz na sua carta, que o seu objetivo com Hebreus 6 não era mostrar que os salvos perdem a salvação. Ao contrário, o seu intento é mostrar exatamente o oposto, que o salvo tem a segurança da sua salvação, o que também não o impede de fazer os devidos alertas à igreja dos Hebreus. Portanto, o tema da minha mensagem hoje é: Hebreus 6 prova a segurança da salvação e não a sua perda. Nós vamos ver que é o contrário. As pessoas têm se esperneado em cima do texto para tentar fazê-lo dizer aquilo que eles querem defender. Mas nós vamos provar pelo contexto que o que ele está dizendo aqui é exatamente o oposto do que os teólogos, pregadores arminianos dizem, que o salvo perde a salvação. Nós vamos dizer que é o contrário, e vou provar isso na Escritura. Portanto, caminhemos rápido por causa do nosso tempo. Primeiro ponto que eu quero falar para os irmãos: panorama contextual. Vamos lá. Volte para o capítulo 5. O autor aos Hebreus, desde o capítulo 5, está querendo dizer aos leitores que a sua salvação é garantida, visto que eles têm um sumo sacerdote que intercede por eles, segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, um sacerdócio sem fim, um sacerdócio eterno. Vamos lá, olha o verso 9 e 10, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, está falando de Jesus, tornou-se o autor da salvação eterna. Olha o termo aqui. Jesus se tornou o autor da salvação eterna. Você acha que isso aqui quer dizer o quê? Que o crente perde? Se a salvação é eterna e você perder, ela não era eterna. Salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Agora veja o 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para um pouco aqui. Atenção aqui. O autor aos Hebreus está dizendo o seguinte: meu leitor, meu querido irmão, tua salvação é eterna. Ela é garantida pela intercessão de um que Deus constituiu, que intercede por você, porque esse sumo sacerdote aqui fala de intercessão. Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. A salvação que Ele te deu é eterna, e Ele intercede por você, sendo Ele um sumo, não é um sacerdote, é um sumo sacerdote, é o top dos sacerdotes, e não é segundo a ordem de Levi, não, dos sacerdotes levitas que morriam, e quando morriam seu filho tinha que substituir. Ele está dizendo, é segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? O autor vai explicar, mas antes dele explicar, o que ele faz? Ele para de escrever um pouco, no verso 10, ele para de escrever um pouco e reclama que os leitores não estão aptos para entender esta analogia que ele vai fazer entre Cristo e Melquisedeque. Olha o verso 11, ele diz assim no verso 11, a esse respeito, ou seja, para comparar Cristo e Melquisedeque, temos muita coisa que vos dizer, e difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir.
Olha, ele está fazendo uma reclamação. Ele está dizendo: eu queria dizer para vocês que a salvação de vocês é eterna, porque tem um que intercede por nós, cujo sacerdócio é eterno. Não tem como ele parar de interceder por você. Se ele não para de interceder por você, você não perde a salvação. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Mas vocês não estão prontos para entender isso. Ele fala no 11. E no 12 ele diz: pois com efeito, ele fala, meu Deus, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha, o autor dos Hebreus está dizendo: gente, vocês deviam entender logo isto, mas vocês não vão entender. Vocês não vão, vocês são crianças ainda. Olha só, Tiago diz, na carta, capítulo 1, 19, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Mas aqui o autor dos Hebreus está dizendo que eles são tardios para ouvir. Veja a infantilidade da igreja. Eu peço aos arminianos que me ouvem, ou aos que me assistirem na pregação que é postada no canal do YouTube, que pelo menos ouça esta pregação até o final e acompanhe os versículos. Seja pronto para ouvir, não seja tardio para ouvir. O problema das pessoas, dos crentes, é que eles não aprendem porque são tardios para ouvir. Mas os hebreus, eles eram realmente devagar para compreender. Mas os hebreus ainda tinham uma desculpa, né? Eles tinham 1500 anos de tradição de lei de Moisés. Eles tinham a tradição agarrada ao seu coração e à sua consciência. Como que vai fazer para quebrar uma coisa dessa? Pelo menos eles tinham um motivo para ser tardios em ouvir. Agora os crentes de hoje não têm motivo nenhum. Nós estamos aqui prontos para ouvir. Este é o conselho de Tiago, capítulo 1, 19. Agora tudo bem. Os irmãos veem o verso 13, como ele diz aqui, ele fala: o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Ele está repreendendo os leitores e dizendo: eu quero explicar uma coisa para vocês, mas vocês não têm condição de entender. Agora ele vai iniciar o capítulo 6. Os irmãos estão vendo que eu estou pegando o contexto? No capítulo 5 ele diz: eu quero garantir que a salvação de vocês é eterna, porque vocês têm um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que intercede por vocês sem fim, lá no céu. Mas vocês não vão entender isso. Então, vou entrar aqui no capítulo 6. Quando ele inicia o capítulo 6, ele diz que vai deixar de lado os princípios elementares que ele reclamou. Ele falou: vocês ainda estão querendo que eu volte lá no discipulado com vocês? Pelo amor de Deus, isso todo crente já devia saber, inclusive os hebreus. Agora o autor diz: eu vou avançar para as coisas perfeitas. Olha lá ele falando no versículo 1 ainda: por isso, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento. Aí ele vem citando um monte de doutrina que ele tinha que ficar ensinando de novo para as pessoas. Toda vez eu tenho que falar com vocês de arrependimento de obras mortas, de fé em Deus, de ensino de batismo, de imposição de mão, ressurreição de mortos, juízo eterno. Essas coisas é para novo convertido, gente. Juízo eterno, ressurreição de mortos, coisa que estamos estudando agora, depois de 30 anos de crente. Ele está falando isso é para quem converteu agora. Vamos levar para o que é perfeito, vamos para coisas mais profundas. Agora o discipulado a gente volta se Deus permitir. Ele fala lá no verso 3, isto faremos se Deus permitir. Então ele está dizendo assim: vocês já deviam saber destas coisas, porque é impossível renovar os que caíram para o arrependimento, depois de terem provado tanta coisa no campo espiritual. Vocês vão querer permanecer nos rudimentos? Vocês vão ficar correndo risco de cair? Porque quando ele fala no verso 4, ele fala assim:
É impossível, pois. Ele está dando uma explicação, pois é uma conjunção explicativa. Ele está dizendo porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, ou seja, as pessoas estão sendo iluminadas, elas estão sendo ensinadas, a elas está sendo pregada a palavra de Deus, mas elas ficam presas no rudimento, elas não crescem, elas permanecem crianças. E se você permanece criança, se você permanece preso a um rudimento, ou seja, a uma coisa do discipulado e não cresce na vida cristã, a sua tendência é cair, meu amigo. Você está mais perto de cair do que de crescer, porque quem cresce está longe de cair. Agora, quem fica parado no tempo está mais próximo de quando ele não era crente. É isso que ele está dizendo. Se fizermos então a ligação do que ele queria dizer no capítulo 5, que era a comparação entre Melquisedeque e Cristo, perceberemos que o capítulo 6 é o quê? Parentético. O que é um capítulo parentético da Bíblia? É um capítulo ou um versículo ou um texto que é colocado entre parênteses, por isso chama parentético. Então nós descobrimos, e eu vou provar que o capítulo 6 é parentético. O capítulo 6 é um parênteses que o autor aos Hebreus abre para falar, para prosseguir com o assunto de Melquisedeque, que os irmãos não tinham condição de entender. Então ele abre um parêntese, que é o capítulo 6, para depois continuar a explicação de Melquisedeque. Vamos provar isto, que é realmente um texto parentético. Como se ele tivesse parado o assunto para dar uma repreendida nos crentes, e então ele prossegue o assunto que desejava. Vamos ver se isto é verdade do que eu estou falando. Volte no capítulo 5 e vamos ver novamente o verso 9, que ele diz assim, verso 9 e 10. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Olha, ele quer falar sobre isto, que nossa salvação é eterna, para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Já lemos este versículo. O que nós entendemos é que temos um sacerdote eterno que intercede por nós e nos deu salvação eterna. Amém? Amém, irmãos? Pois bem, se é isto que ele está falando, e agora a partir do 11 ele começa a reclamar que os crentes não vão entender. Vamos pular a reclamação dele, tá? Vamos pular. Pula aí o 11, pula o capítulo 6, vai lá agora para o capítulo 6:18, que é o final do capítulo, e vamos ver se agora ele não volta ao assunto de Melquisedeque. 6:18 até o 20, ó. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, olha, outra garantia de sua salvação, Deus não mente, é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, está vendo? Você está garantido, você está refugiado, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Olha aí a garantia da salvação, é a âncora segura um navio, temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, porque é lá além do véu que Jesus está intercedendo por nós, onde Jesus, olha só, como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele volta ao assunto que ele parou lá no capítulo 5, para dar uma repreendida nos crentes que não entendiam coisa nenhuma. Então, para você perceber a ideia do autor aos Hebreus, você tem que parar, capítulo 5, verso 9, pular para o 6:18 e continuar no 7. Olha o 7, como diz o verso 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, tal, pronto, para por aí. Aqui ele vai explicar por que Melquisedeque representava Cristo lá no Antigo Testamento. Então está provado para nós que Jesus Cristo garante a nossa salvação, porque ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Percebemos que a intenção do autor é exatamente o contrário do que se diz hoje a respeito desse texto, ou a respeito do próprio autor aos Hebreus. Hoje ouvimos as pessoas dizer que ele insinuava que o crente perde a salvação, mas o que lemos aqui é o contrário, é que o Deus que não mente nomeou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, que foi aperfeiçoado e tornou-se autor da salvação eterna, o que nos serve de forte alento para que tomemos posse da esperança proposta, a qual é a nossa âncora da alma, segura e firme. Como assim o autor está falando de perda de salvação? Como? O cara fala de âncora, o cara fala seguro e firme, o cara fala refúgio, o cara fala que Deus não mente,
O cara fala que temos forte alento. Ele fala que Jesus se tornou autor da salvação eterna. Ele fala que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E os caras estão dizendo que ele está falando que perdemos a salvação? Como? Aonde viu isso? O que eu vi até agora aqui, ele está dando segurança. Ele está te dando confirmação de que você não pode perder a sua salvação. Então o capítulo 6 realmente é parentético. E ele abre esses parênteses para dizer aos seus leitores que há muita gente na igreja que prova das coisas celestiais, mas que não demonstra o fruto condizente com aquilo que provou. Ele sabia que os seus leitores eram frutíferos. Olha o verso 10 do capítulo 6. Ele diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Ele está dizendo: as obras de vocês são evidentes, vocês servem aos santos, vocês serviram e ainda servem, vocês têm obras que comprovam a sua salvação. Mas o autor aos Hebreus queria que os crentes fossem contínuos. Verso 11, ele fala assim: desejamos porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Por quê? Porque se ficarmos parados, a tendência é retroceder. Olha o verso 12 que ele diz: para que não vos torneis indolentes. O indolente é o dormente, é o paradão, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. O crente precisa se avaliar. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Eu quero que vocês se avaliem, mas que vocês já têm dado fruto de salvação, isso sim. Segunda coisa, então, primeira coisa, panorama contextual prova que o autor aos Hebreus quer falar da segurança da salvação e não da perda. Agora vamos para a segunda prova, que eu mostro que ele não está falando da perda da salvação. E esta segunda prova é a parábola que ele cita no verso 7 e 8. Vamos voltar então ao verso 7 e 8. Isso aqui é uma parábola. Diz assim: porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Muito bem. Atenção aqui agora. Esta parábola, ela quer dizer uma coisa e eu resumi em uma frase o que quer dizer esta parábola. Ela quer dizer o seguinte: a chuva é para todos, mas não o cultivo da terra. Vamos falar isto? Diga após mim: a chuva é para todos, mas não o cultivo da terra. Aqui é que está o detalhe, e nós vamos ouvir isto agora. Este é o segundo ponto da minha mensagem. Eu vou provar pela parábola do autor que ele não está falando de perda de salvação. Vou deixar de lado as análises exegéticas de cada palavra no grego e tal, porque os comentaristas já fazem isto há séculos e vivem se trombando nos significados ou nos sentidos aplicados aqui no contexto. Eu chamo a atenção para a pequena parábola que o autor elabora para clarear o que ele quer dizer. Os irmãos sabem que parábola clareia a explicação. Antes, queria perguntar aos que dizem que os verbos usados nos versos 4 a 6 são experiências verdadeiras e transformadoras e regeneradoras, porque tem gente que fala: não, mas lá no verso 4 fala assim: nossa, aqueles que foram iluminados. Ser iluminado é ter uma experiência profunda. Tá, provaram o dom celestial, tá vendo? Provaram, se tornaram participantes, tornaram participante. Quem diz que perde a salvação, diz que estes verbos aqui são verdadeiras experiências regeneradoras e transformadoras. Eu quero fazer uma pergunta para você que pensa que é: se estas experiências dos versos 4 a 6 são realmente experiências transformadoras e verdadeiras e regeneradoras, então por que o autor aqui diz na parábola
que a terra não cultivada produz espinhos e abrolhos. Por quê? Vou fazer esta pergunta de novo. Fique atento. Não perca a ideia da pregação. Se esses verbos do verso 4 e 5, que diz, foram iluminados, provaram o dom, tornaram participantes, provaram a palavra de Deus, tal. Se estes verbos são verdadeiras experiências transformadoras, por que no verso 8 ele diz que tem terra que produz espinhos e abrolhos? Como alguém transformado pode produzir espinhos? Essa é a pergunta que eu deixo. Se as pessoas foram nascidas de novo, por que elas produziriam espinhos, como ele diz no verso 8? É muito incoerente com o significado de regeneração em todo o Novo Testamento. Os irmãos sabem que, quando nascemos de novo, somos levados a produzir aquilo que é característico da semente divina que foi plantada em nós. Jesus disse em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem como você ser nascido do Espírito e produzir carne, e não tem como ser nascido da carne e produzir Espírito. Paulo disse em Romanos 8,5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Agora voltando para a linguagem do autor aos Hebreus, quem é regenerado produz erva útil, verso 7. E quem não é, ainda que tenha recebido a chuva, só produz espinhos e abrolhos, verso 8. O que vemos aqui não é que todos que recebem as bênçãos descritas no verso 4 a 6 são salvos. Não é isto que vemos. Essas bênçãos são a chuva do verso 7 e não a salvação. A chuva cai sobre os dois tipos de terra, indistintamente. Indistintamente a chuva cai sobre os dois tipos de terra. O que faz a diferença entre os tipos de terra é apenas uma coisa: se ela é cultivada ou não. Não é se ela recebe a chuva, é se ela é cultivada. Esses dias, a minha esposa olha para o nosso quintal, todo cheio de mato, de novo, sendo que já mandei limpar esses dias. Ela falou, olha lá, tudo cheio de mato de novo. Eu falo, engraçado, não plantei isso. Agora, para ter as outras árvores frutíferas que tem lá em casa, uvaia, acerola, abacate, coco, embora esses também não produzam, mas tem lá. Eles precisaram ser cultivados. Se Deus, queridos irmãos, preste atenção nesta frase, se Deus nos deixasse por nossa própria sorte, nós só produziríamos coisas ruins, porque nascemos no pecado. Luiz Saião diz assim, pé de laranja produz laranja, pé de manga produz manga, pé de melancia produz melancia, e pé de gente produz pecado. Esse é o nosso natural. Então o que temos visto aqui, não é que, porque eu recebi as chuvas. Você recebeu a chuva do verso 4 ao 6, que são esta. O que é a chuva lá que ele fala no verso 7? Porque porque a terra que absorve a chuva, nessa parábola, o que é a chuva? São as bênçãos do verso 4 ao 6, aqueles que foram iluminados. Ser iluminado é uma chuva. Provar o dom celestial é uma chuva. Se tornar participante do Espírito Santo é uma chuva. Da boa palavra de Deus é uma chuva. Os poderes do mundo vindouro é uma chuva. Tudo isso é chuva que cai sobre nós. Todos nós experimentamos isso, estamos dentro da igreja. A questão é o que nós produzimos quando experimentamos isso. Essa é a questão. Se você for cultivado, a chuva vai fazer você produzir erva útil, como ele diz no verso 7. Mas se você não for cultivado, a mesma chuva que caiu sobre um salvo, que cai sobre você, vai fazer você produzir espinhos. A pergunta não é, você recebeu as bênçãos do verso 4 a 6? Não. A pergunta é, você é uma terra cultivada por Deus? Esta é a pergunta. É isso que vai determinar o fruto que você dá. Se Deus te rejeitou, você só vai dar espinhos, ainda que receba bênçãos.
Mas se Deus te escolheu, Ele cultivou você, e as bênçãos vai fazer você frutificar a erva útil para a glória dEle. Sendo assim, mais uma vez, ao contrário do que as pessoas dizem, colocando palavras na boca do autor aos Hebreus, ele não está falando de perda de salvação, mas está dizendo exatamente o mesmo que o resto da Bíblia diz: a doutrina da eleição. Você só vai produzir erva útil, que é o fruto do Espírito, se Deus lhe cultivar. Senão, você pode até receber as bênçãos espirituais, mas esta chuva só vai lhe fazer produzir aquilo que já é característico da sua natureza, produzir aquilo que é pecado, espinhos, abrolhos. É isso que uma terra rejeitada produz. Perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Quando eu mandei um devocional mais ou menos parecido com isto, um pastor presbiteriano enviou a seguinte questão: eu tenho dificuldade em aceitar que um não salvo recebe dons espirituais. Ele acha que pessoas que não é salvo não recebem dons espirituais. Aliás, já conversei com muitos pastores presbiterianos e eles acham mesmo que pessoas não salvas não recebem dons espirituais. Mas vamos lá. Jesus disse em Mateus 7, 22 e 23, que muitos irão alegar no último dia ter recebido e executado dons espirituais. Eles vão dizer: em teu nome profetizamos, profecia não é um dom. Em teu nome expulsamos demônios, libertação não é um dom. Em teu nome operamos milagres, operação de milagres não é um dom. Mas Jesus vai dizer o que para eles? Jesus vai dizer: não vos conheci jamais, ou seja, nunca tive uma relação íntima com vocês, apartai-vos de mim. Outra prova que eu quero dar, Mateus 10, verso 1, diz assim: tendo chamado os seus 12 discípulos, lhes deu Jesus autoridade sobre espíritos imundos para expelir e curar toda sorte de enfermidades. Judas estava no meio dos 12, ele foi salvo? Então não tenha mais, pastor presbiteriano, dificuldade em aceitar que pessoas não salvas podem receber dons, sim. Porque dons, no plural, não salva. O que salva é o dom no singular. O dom no singular, mas os dons não salvam. O que prova a sua salvação é o fruto do Espírito. É Ele que mostra que você nasceu de novo, o fruto, não os dons. O que prova que você é salvo não é o que você faz, mas o que você é. Não é o que você faz com as mãos, mas o que sai do seu coração. No último dia, Deus retirará os dons daqueles que não forem salvos. Como lemos na parábola, Lucas 19, 24 ao 26 diz assim: e disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. E eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Mas eu vos declaro, todo aquele a quem tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então pode ter certeza, Deus não toma o dom de ninguém hoje aqui. Você tem seu dom? Tem. Você tem seu dom, irmão, irmã? Tem. Você está usando no reino de Deus? Não, tem problema não. Vai enterrando. No último dia, se você não é salvo, Deus te manda para onde haverá choro e ranger de dentes, que eu não quero falar que a primeira letra começa com inferno. Perdão, era para falar só a primeira letra. Deus vai te mandar para onde haverá choro e ranger de dentes, mas antes de você ir, Ele vai dizer: me dá aqui o que é meu. Não, Senhor, mas eu tinha um dom. Não interessa. Isso aí é meu, não é seu. Lá no inferno, ninguém vai ter minha imagem e semelhança, ninguém. Lá vocês serão tão maus quanto podem ser. Me dá aqui o que é meu e vai embora. E toma aqui para o que tem 10. Aí os outros vão falar: mas Senhor, ele já tinha 10, o cara fazia tudo, né? Mas é por isso mesmo. Ao que tem lhe será dado. Agora ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Sendo assim, os versos 7 e 8 explicam os 4 a 6. A chuva das bênçãos celestiais é para todos que estão no reino, mas não o cultivo da terra. Guarda isso, irmão. Quando você estiver lendo Hebreus 6, 4 a 6, leia o 7 e 8 também. Porque o que importa não é se a chuva cai sobre esta igreja, mas o que importa é que fruto dá esta igreja. A chuva do Espírito cai neste lugar, isso é inegável. Todos que vêm aqui neste lugar testificam que a chuva do Espírito de Deus cai sobre nós. Agora a pergunta é: o que você vai fazer com esta chuva que cai sobre a sua vida?
O que a chuva faz sobre a sua vida? Ela produz erva útil ou é espinhos e abrolhos? Assim também na parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio recebem a mesma chuva que os faz crescer, mas somente o trigo é proveitoso. Aqui também o autor pensa nesta parábola ou no seu ensino geral. Não é a chuva de bênçãos que te salva, mas se você é cultivado por Deus. Se Ele não te cultivar, a chuva de bênçãos dele só aumenta a sua condenação. Ela serve para mostrar o que tem dentro da gente. Ela não transforma. Chuvas de bênção não transformam. Quem transforma é o cultivo. A chuva apenas demonstra. E em último lugar, eu quero agora mostrar o que o autor escreve como garantia para o crente que é salvo. E finalizamos então a pregação desta noite. Primeira coisa, vamos para o verso 9. E eu quero que você faça um jogo aqui, um contraste do verso 9 com o 4, tá ok? Diz assim o verso 9: quanto a vós, todavia, ó amados. Agora olha o verso 4. É impossível, pois, que aqueles, veja o pronome. No verso 4, o autor aos Hebreus diz assim, aqueles. Ele não está definindo quem são essas pessoas. Aqueles. Suponham pessoas, ele está dizendo isso. Agora no verso 9, ele mostra quem são as pessoas usando o pronome, a pessoa do plural. Ele diz, quanto a vós, ó amados, vós. No verso 4 ele falava de pessoas hipotéticas. Ele está dizendo, existem pessoas que são assim, 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 mas não vocês, verso 9. Olha o que ele diz no verso 9. Quanto a vocês, amados, estamos convencidos das coisas que são melhores e que pertencem à salvação, ainda que falamos desta forma. Quanto a vocês, eu estou convencido das coisas que pertencem à salvação. Ele está dizendo, eu tenho certeza que vocês são salvos. Ainda que eu fale dessa forma, mas eu falo daqueles. Entendeu? Verso 4, eu falo daqueles, não falo de vós. De vós, amados, verso 9, eu falo das coisas que pertencem à salvação. Mas eu tenho que, quando ele diz assim, ainda que dessa forma falamos, ele está dizendo, eu tenho que dar uma sacudida em vocês. Não é isto? Eu tenho que dar um saculejo em vocês. Acorda, igreja. Você não é salvo? Amém, sou salvo. Então acorda, vamos trabalhar, vamos produzir erva útil. Eu tenho que dar essa sacudida em você, é isso que ele está dizendo. Mas eu tenho certeza que vocês são salvos. Segunda coisa, verso 10, ele fala, Deus não é injusto, Ele jamais vai esquecer do trabalho e do amor de vocês. Olha só, Deus é tão bondoso que Ele recompensa o próprio trabalho que Ele nos capacitou para fazer. Tem crente que trabalha no reino de Deus, trabalha, você olha para ele, é aquele cara que está direto fazendo alguma coisa para Deus, tudo ele faz, tudo ele trabalha. Aí você fala assim, puxa vida, esse cara é dedicado, mas foi Deus que capacitou ele. Agora Deus mesmo deu a capacidade e Deus dá a recompensa. Que Deus bondoso! Que Deus justo! Agora ele diz uma coisa interessante no verso 10, ele fala no final do 10 assim, evidenciaste o amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. O autor dos Hebreus está dizendo, prova do amor é servir ao outro. Tem crente que acha que amar a Deus, não, eu amo Jesus, como? Eu vou na igreja. Não, aqui está dizendo, ama Jesus, então sirva aos santos. Não é servir o mendigo lá fora. Ah, pastor, nossa, Deus vai me dar um galardão que eu não vou nem aguentar carregar no céu, de tão grande o galardão. Por quê, irmão? Eu tinha um mendigo lá na porta do banco lá e eu dei uma moeda para ele. Não, servir aos santos. Sirva aos santos. Fui falar isso com uma pessoa, ele falou assim, Deus me livre desse evangelho exclusivista seu. Falei, não. Para quem é perdido, quando eu prego o evangelho para ele, eu estou fazendo o maior favor que ele pode receber na vida. Porque se eu der 10 centavos, 50 centavos para ele, ele vai para o inferno com aquela moedinha, e ele vai falar, desgraçado, não pregou para mim. Ele preferia estar sem nada e eu tivesse pregado o evangelho para ele, imagina, para que ele não estivesse naquele lugar. Terceira coisa, verso 11 e 12,
perseverar até o fim é preciso. Isso vai te dar plena certeza da salvação. Ele diz no 11: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança. Diligência do 11 é o contrário de indolência do 12. Então a questão é a seguinte, que ele está dizendo no 11 aqui: não basta ter feito uma vez, é necessário fazer até o fim. Tem crente que fala assim: não, eu já dei dízimo, já dei oferta. Quando, irmão? Quando eu me converti, tem 30 anos. Ele fez uma vez. Ele está dizendo que é necessário fazer até o fim. Não, eu fiz uma boa obra. Quando? Quando teve um evento lá na igreja, fez um evangelismo de rua, eu fui. Mas espera aí, tem que fazer até o fim. Ele está dizendo isto para fazer até o fim, porque os desistentes não podem ter convicção da salvação. As pessoas perguntam assim: mas como eu posso ter certeza da salvação? Meu irmão, uma coisa eu sei, que se você desistir, você não pode ter certeza de nada. Agora, ainda que você não tenha certeza, mas que persevera, um dia você pode ter. Não vou dizer que você vai ter agora, mas um dia você pode ter. É mais fácil você ter certeza perseverando do que desistindo. Porque perseverando você pode não saber, mas desistindo você sabe que não é. Número 4, a promessa de Deus é a nossa garantia. Vai ali para o verso 17. Ele diz assim, no verso 17: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Eu pergunto aos irmãos: Deus precisa jurar? Irmãos, Deus precisa jurar? Agora, só de Deus falar uma palavra para, ele está dando exemplo aqui dos antigos, de Abraão. Só de Deus virar para Abraão e falar assim: Abraão, vou te dar um filho. Abraão tinha que crer, na verdade ele creu. Gênesis 15:6 fala que ele creu e isso foi imputado para a justiça. Agora, Deus não ficou satisfeito em apenas dizer para Abraão que ia lhe dar um filho. Deus jurou. Agora veja o que o autor aos Hebreus diz, que quando Deus olha para cima dele assim, ele não vê ninguém maior do que ele, porque quem jura, sempre jura por alguém que é maior, não é verdade? Agora Deus olha para cima, não tem ninguém maior do que ele. Deus olha para o lado, não tem ninguém maior que ele. Deus olha para todo lado, não tem ninguém maior que ele. Então Deus diz assim: eu juro por mim mesmo, que eu te darei um filho, que eu te darei herdeiro. E Abraão crê, porque a palavra de Deus já é garantia, ainda mais com juramento. Aleluia. E Deus jura por si mesmo, porque não há ninguém maior do que ele. Quinto, Deus não mente, verso 18. O autor aos Hebreus diz assim: para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Aleluia. Querido, Deus não mente. E Ele falou que tua salvação é garantida? Acabou. Deus não mente. Sexto, a promessa dele é âncora da nossa alma, diz o verso 19, a qual, ou seja, a esperança do verso 18, temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Glória a Deus. Assim como a âncora segura um navio, também a âncora da alma, que é a promessa de Deus, segura o crente na jornada até a pátria celestial. Ele está te dando certeza que você é salvo, que você tem uma âncora que te segura. E esta âncora é a promessa de Deus. E finalmente, número 7, nosso intercessor, Jesus, é imortal por sua intercessão, por isso sua intercessão por nós é eficaz. Verso 20, que ele diz assim: onde Jesus, ou seja, além do véu, como precursor. O que é o precursor? É o que entra antes, vai entrar todo mundo depois dele, mas primeiro entra ele. Jesus como precursor entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora depois no capítulo 7 você estuda em casa, o que ele vai falar de Melquisedeque e Jesus. Mas eu quero dizer isto para você: Hebreus 6 não é bicho papão, não é fraqueza para calvinista, não ensina perda de salvação. Aliás, nem podia, porque se fosse assim, nós teríamos que admitir contradições na Bíblia. Eu preferi não citar outros textos, inúmeros textos da palavra de Deus que provam que o salvo não perde a salvação, para não dizer que eu estou fugindo do contexto de Hebreus.
E eu poderia citar inúmeros outros textos para provar que a palavra de Deus não se contradiz. E nesse assunto não pode ser diferente. O que ela garante em outros textos, não poderia colocar em dúvida em Hebreus. Luiz Saião, que eu citei há pouco, ele disse uma frase assim: não tente achar calvinismo em Hebreus. Mas a pergunta é: o que é calvinismo para você, Luiz Saião? Se com calvinismo você quer dizer a doutrina que diz que o salvo não perde a salvação, então nós a encontramos positivamente em Hebreus, sim, Senhor. O autor bíblico tinha em mente a mesma doutrina de Cristo e dos apóstolos, que a nossa salvação já está garantida, como já provamos aqui nesse contexto. A sua intenção era dizer que estamos ancorados, firmes, afinal, o Deus que não mente fez a promessa, e o seu Filho, que é sumo sacerdote eterno, intercede por nós. Nós não estamos excluindo alerta. Todo o Novo Testamento nos chama ao alerta em relação à nossa salvação, porque tem muita terra rejeitada na igreja que acha que é salva. Para não deixar os irmãos no sossego e no desaviso, o autor fala de forma rígida sobre os que caíram. Ele diz no verso 9 que está convencido da salvação dos amados, ainda que fale desta maneira. Ele sabe que pegou pesado, mas sabe que foi preciso para que as coisas ficassem claras, para que os irmãos deixassem de ser crianças, para que avançassem para a maturidade, enquanto que os acomodados iriam caminhar somente para trás, até retroceder. E ele também diz isso aqui no capítulo 10, ele diz no verso 38 e 39, todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas ele diz no verso 39, nós porém, olha o porém aí, no 38, se o justo recuar, minha alma não tem prazer nele. Mas no 39, nós porém, não somos dos que retrocedem. Aleluia! Você pode dizer isto? Nós porém, mais forte, nós porém, não somos dos que retrocedem, para a perdição. Somos entretanto da fé, para a conservação da alma. Aleluia! Aplauda ao Senhor, glória a Deus. Você tem caminhado na presença de Deus, você não retrocede, aplauda mais forte ao Senhor, você não caminha para trás. Feche seus olhos. Pastor, mas e se eu não frutifico? Você está se esforçando para frutificar. Não precisa. Se um pecador não se esforça para pecar, assim como um crente também não se esforça para produzir o fruto do Espírito. Ele produz naturalmente porque a semente de Deus foi plantada nele. A semente de Deus foi plantada em você? Então, meu querido, eu vou dizer uma coisa para você: esquece a salvação. Preocupa com o fruto, preocupa com o que tem que fazer e ser no reino de Deus. Deixe tua salvação para quem é dono dela, que é o Senhor. Procure conhecer se você foi cultivado por Deus. Deus me cultivou, Deus me deu o seu Espírito, Deus me deu uma nova natureza. Amém, amém, amém. Se Ele me deu uma nova natureza, meu amigo, para que eu vou preocupar com salvação? Vou preocupar com outras coisas. Vou preocupar em trabalhar para o meu Senhor, porque salvo eu já estou. Me preocupo com isto mais. O que me aflige não é se eu vou para o céu ou para o inferno, mas o que me aflige é almas, é ver pessoas caminhando para a perdição e eu sem fazer nada. Isso me aflige. O que me aflige é ver a igreja, muitas vezes, caminhando para as dúvidas, retrocedendo, como aqueles que não podem agradar a Deus. Os que retrocedem não agradam. Minha alma não tem prazer, diz o Senhor. Isso me aflige. Mas se você diz, não, pastor, entretanto eu sou da fé para a conservação da alma. Amém, amém. Os que são da fé não retrocedem. Você tem uma âncora na sua alma. Você sabe o que é isso, irmãos? Você não pode mexer para lado nenhum. Você está agarrado.
preso a Cristo. Que o Senhor nos dê convicção da nossa salvação aqui nesta noite. Amém. Vamos orar em nome do Senhor.